Pessoal, tudo bem? Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero mostrar para vocês uma aplicação com o nosso QSP Duino, que é um CLP com base no Arduino Nano, tá? Quem tiver dúvida e quiser saber mais sobre esse produto, procura lá os vídeos anteriores a esse no nosso canal, que estou fazendo aplicações e apresentações desse produto. Hoje é uma aplicação bastante prática, onde eu vou simular aqui uma automação, onde eu tenho um módulo de relé. Veja que esse módulo aqui ele tem trilho DIN, então ele é usado realmente na aplicações industriais. É um módulo de 24 volts, tá? Então ele vai se comportar como se fosse uma saída. A gente tem aqui um displayzinho 16x2, tá? Que foi impresso na impressora 3D. Ele tem comunicação em 2C com o CLPzinho aqui, tá? E como eu mostrei para vocês em alguns vídeos, a gente tem aqui alimentação de 24 volts, que eu vou mostrar para vocês aqui, dá uma aproximar. Essa é uma alimentação, uma fonte chaveada de 24 volts. Aqui nós temos o nosso CLP, tá? Entrada 24 volts, comunicação 485, saídas 0,24 volts digitais, tá? Todas as saídas optoacopladas, e temos aqui uma entrada, né? Na verdade temos aqui 5 entradas digitais, também optoacopladas, e nesse caso nós estamos usando aqui um sensor, pessoal, indutivo, tá? Esse sensor aqui, ele é 3 fios, tá? Então ele tem um fio de 24 volts, um outro de GND, que são de alimentação, e mais um outro fio que é de saída, tá? Esse cara aqui, ele é do tipo PNP, e a detecção dele é de 1 centímetro. Então se você colocar qualquer objeto metálico, porque ele é um sensor indutivo, se colocar um sensor, um objeto metálico, ele vai identificar a partir aqui da distância de 10 milímetros, 1 centímetro, tá bom? Então, a aplicação, pessoal, hoje é uma aplicação prática para demonstrar aí para vocês o funcionamento desse CLP, e depois dessa apresentação, né, a gente vai lá para o computador para ver a programação que foi feita na ideia do Arduino, tá bom? O que eu tenho aqui? Vamos imaginar que eu tenho uma esteira, tá? Eu preciso de algum tipo de processamento que vai contar, né, o número de peças de uma esteira, e a partir do momento que der 10 contagens, isso vai estar sendo visualizado aqui no display. Então, quando der 10 contagens, ele vai ligar a saída, né, que é esse módulo de relé aqui, tá? Por exemplo, para fazer algum processo nessas 10 peças, seja para abrir uma comporta, para acionar algum outro dispositivo que seja por contato seco, uma rede elétrica, alguma coisa assim. Ou, por exemplo, para acionar uma segunda esteira para desviar essas peças que foram contadas, por exemplo, tá? Então, o que eu vou usar aqui? Eu vou usar aqui, aqui eu tenho uma lupa, tá? Ela é de metal. Então toda vez que a gente pega e aproxima a lupa, vou apresentar aqui para vocês, ó, aproximar aqui a câmera. Quando a gente aproxima aqui do sensor indutivo, ele vai acionar, né, aqui esse LED, e no pino, né, no fio, no terceiro fio aqui, que é o fio preto, ele vai jogar 24 volts, tá? Que vai jogar 24 volts aqui na entrada digital. Então eu vou pegar esse multímetro aqui, ó, vamos medir. Deixa eu ver como é que eu consigo colocar aqui para vocês, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui, ó. E vamos colocar aqui um no GND e outro na saída do meu sensor. Então a gente pode ver aqui, ó, 24 volts. Se eu afastar o meu sensor, então eu tenho aqui 0 volts, tá? Que o meu sensor está, então, fornecendo na entrada do meu CLP. Então, qual que é a ideia aqui, ó? A ideia, deixa eu resetar aqui, tá? Então, para resetar, tem um botãozinho aqui que reseta. A gente tem aqui, eu não sei se vai ser possível ver a contagem, né? Mas a gente vai aproximar, ó,
ele vai contar que está contando uma peça, duas peças, então eu aproximo e afasto, né? 3 peças, 4 peças, 5 peças, 6 peças, 7, é um contador de peças, 8, 9, e agora ele liga aqui o relé, tá? Ligou durante 3 segundos e desliga, tá? Isso tudo é feito, né, e configurado na programação que foi feita na IDE do Arduino. Então, se continuar de novo, ele vai para 1, 2, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui a câmera para vocês poderem visualizar no display, tá? Então, veja bem, tá em 2, 3, 4, então tá contando, ó, 6, tá? Então, vocês puderam ver aqui funcionamento. Então, aqui tá em 8, 9, e aí liga o relé, tá bom? Então, a gente tem, para resumir aqui, nós temos uma fonte chaveada que entra 110 ou 220, sai 24 volts, alimenta o nosso CLP. Aqui nós temos um sensor indutivo, tá? É um sensor com 3 fios, saída PNP. Então, um dos fios, que é o azul, vai no GND, o marrom vai no... esse cara é de 6 a 36 volts, então o marrom vai no 24 volts, e o preto vai numa entrada, que é a entrada 6 aqui do meu CLP, tá? Aqui perdão, entrada 4, tá? E eu tenho aqui o meu módulo de relé 24 volts, que é acionado pela saída 6, tá? Então é isso aí. Então agora a gente vai lá no computador para ver como foi feita a programação. Bom, pessoal, então vocês já estão vendo aí na tela de vocês a IDE do Arduino. A versão que eu estou usando aqui é a 2.0.3, e vocês vão ver que é bem simples, tá? Para quem já trabalha com Arduino, vai se familiarizar aí com os comandos, tá? Vocês já podem visualizar aqui, ó, logo no começo do código, que eu tenho a inclusão de 2 bibliotecas, a Wire e a Liquid Crystal I2C, porque eu estou utilizando aquele módulozinho de display de comunicação I2C, tá? E ele utiliza então a biblioteca Wire, que é uma comunicação, que é uma library, né, uma biblioteca para comunicação I2C e SPI. Aqui é para eu criar o meu objeto, que eu crio aqui embaixo LCD, tá? E aí eu tenho, como ele é uma comunicação em 2C, a gente sabe que comunicação em 2C, para eu poder identificar, ele tem um ID na rede, né? No caso aqui, eu já varri esse ID, ele é de 0,27 em hexadecimal. E eu tenho aqui então os pinos que estão conectados, né? Que são conectados nesse display, tá? Internamente, lá no módulozinho de LCD, você tem um conversor serial para paralelo, tá? E aqui é o padrão que a gente tem aqui para esse tipo de display LCD, tá bom? Aqui eu tenho dois defines, né? O define, que é o pino 4, que ele vai estar ligado àquele sensor indutivo, então é como se fosse uma entrada, né? Ele é uma entrada de 0,24 volts, e aqui o relé, que é a minha saída 6, tá? Uma saída de 0,24 volts também, tá? Criei aqui uma variável de contagem, essa variável que vai contar o número de peças que está passando pelo sensor, tá? Aqui na função setup, a gente tem o pin mode, que configura aquele pino de relé, né, como saída. A gente inicializa o display em 16 colunas por 2 linhas, passa aqui a primeira linha, né? A primeira linha escreve contador de peças, e na segunda linha a gente escreve como se fosse uma máscara, né? Que vai chamar de contagem. Espera aí 1,5 segundos e depois ele vai para a rotina loop, tá? O que a rotina loop vai fazer? Muito simples, vai ficar lendo se tem peça. Então, quando que a gente vai ver peça? Quando a gente fizer um digital read no sensor e ele for alto, tá? Então a gente viu lá no vídeo que quando eu passo lá um sensor metálico,
aquele sensor indutivo ele vai gerar uma saída de 24 volts, que nesse caso vai ser uma saída alta, tá? Então eu vou estar lendo essa entrada. Se ela for alta, significa que eu tenho peça, então que a peça foi detectada aí pelo sensor, e aí eu incremento esse contador, tá? Uma vez que eu incremento, eu posiciono o cursor na posição correta do display, que é a segunda linha, escrevo a máscara contagem, posiciono aqui na coluna 10, segunda linha, e escrevo, né, o valor da contagem no display. Se esse valor for igual a 10, eu zero esse cara e ligo o módulo de relé, tá vendo? Aplicando aqui a função Digital Write, tá? Jogando nível lógico alto, que nesse caso do CLP vai ser 24 volts, e vai acionar o módulo de relé. Espero 3 segundos e desligo o relé, tá? Caso isso aqui seja muito rápido, ele fica aguardando, né? Essa peça ficar então aí presa, por exemplo, sobre o sensor, ele vai aguardar você retirar a peça para depois ele gerar aqui um tempo de 100 milissegundos e voltar a testar novamente se existe uma outra peça no sensor, tá ok? Então vocês podem perceber, programação muito simples, a gente pode compilar aqui, vocês vão ver que não vai dar nenhum erro, compilação concluída, tá? E aí, uma vez feito isso, é feito aí a gravação, como vocês usam mesmo a gravação via USB, lá do Arduino, e faz o teste, como vocês viram na parte prática. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, pode colocar aí debaixo do vídeo, né, nos comentários, vocês podem estar colocando as suas dúvidas. E quem tiver mais curiosidade em saber como funciona esse nosso CLP, tem vídeo no canal, tem playlist sobre esse equipamento que a gente em breve estará lançando aí no mercado nacional. Um grande abraço a todos, não esqueçam de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal caso você não seja inscrito, tá? E também vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.